Estamos de volta com o PET volume 4, dessa vez a semana 2 do terceiro ano. Na semana 1 falamos da introdução da redação do Enem. Aqui na semana 2 nós vamos falar sobre o desenvolvimento da redação do Enem. Antes de iniciarmos, vocês já sabem, quem é novo por aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar todas as aulas que nós postamos por aqui. E também nos sigam lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né? O Dicão tá aqui com o QR Code, é só direcionar que ele vai levá-los para essas redes sociais. E lá vocês podem acompanhar todas as novidades que o Escola Online prepara. Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Bem, gente, o desenvolvimento da redação do Enem é a parte mais importante, eu diria, porque é a parte onde vocês, de fato, vão defender a tese de vocês. Então, tem que ser muito bem elaborado para que possa comprovar, né, direitinho o seu pensamento, as suas teorias, os seus argumentos. Você já sabe, então, que o desenvolvimento é uma parte crucial para a construção do seu texto, pois é nela que você irá produzir toda a problematização da redação. E isso será feito por meio das estratégias argumentativas, que nós veremos na próxima semana, tá? Na semana 3. Entretanto, para problematizar e usar bem as estratégias argumentativas, é necessário dominar a estrutura que pode ser utilizada para elaborar o desenvolvimento. Nós vamos te mostrar, né? O PET vai te mostrar uma sugestão de estrutura muito usada por diversas pessoas que já conseguiram a nota 1000 na avaliação. Lembra que nós dividimos a introdução em algumas partes que facilitam a organização? Também dividiremos o desenvolvimento em partes, ok? Vamos lá, então. Nós temos, né, na montagem do nosso desenvolvimento, o tópico frasal, que é a introdução do parágrafo de desenvolvimento. Nesse ponto, você deve apresentar a ideia núcleo, que você vai defender ali, a ideia central e mais importante do parágrafo. Aqui você dirá para o leitor qual é o assunto que você tratará ao longo do parágrafo, qual é a defesa que você vai estruturar ali. O aprofundamento, que vem a seguir, onde você vai desenvolver a defesa do seu ponto de vista, expresso lá no tópico frasal. Estratégias argumentativas devem ser usadas nesta parte do parágrafo. E aí nós vamos falar um pouquinho dessas estratégias na próxima semana. E a frase conclusiva. Nessa parte do desenvolvimento, você vai reforçar, vai reafirmar o que foi apresentado. O ideal é que você inicie esse trecho com um conectivo conclusivo. Desse modo, portanto, logo, mas tudo isso, gente, dentro de um mesmo parágrafo, tá? É um único parágrafo com essas 3 partes, ok? Muito bem. Como você viu, então, nesse quadro acima, que na verdade não coloquei em quadro para vocês, coloquei em tópicos, o desenvolvimento é dividido basicamente em introdução, que é o tópico frasal, desenvolvimento, onde você aprofunda a sua ideia de defesa, e conclusão, quando você fecha o seu argumento. É como se fosse um pequeno texto dentro de outro maior. Agora, peço a sua atenção para algo importante, gente. Olha, o tema do texto é algo diferente do assunto dos parágrafos. O tema é o principal e o assunto dos parágrafos é uma discussão desenvolvida sobre o tema. Então, olha só. O infográfico a seguir. Imagine o seguinte, olha, tema do texto. A questão do bullying para a sociedade brasileira. Assuntos relacionados ao tema do texto. O bullying pode afetar a saúde mental da vítima, aumentando os índices de suicídio no país. A prática do bullying pode normalizar os discursos de ódio na sociedade, o que é inaceitável. E outro ponto. O despreparo de pais e professores para lidar com situações de bullying pode possibilitar o aumento dessa violência. Então, quando eu penso no tema geral e nos aspectos que eu posso pegar a partir desse tema geral, eu consigo construir um bom parágrafo e também não fujo do tema. Perceba que o tema do texto pode permitir a discussão de vários assuntos relativos a ele. São justamente esses assuntos relacionados ao tema que você deve apresentar para o leitor ao escrever o seu tópico frasal. Para ficar mais claro, vamos analisar um exemplo. Olha, nessa perspectiva,
Acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Este quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Então, pegou dentro de uma ideia geral, tá, que é a questão do bullying na sociedade, levou para a consequência disso, né, como que o bullying pode afetar a mente, né, gerar esses transtornos da mente, levando aí, no caso, por exemplo, ao aumento do número de depressão no país. Viu como está estruturado o segundo parágrafo do texto nota 1000 da candidata Júlia Vieira? Aqui tem a fonte, tá, gente? Olha, redação da Júlia Vieira, que foi publicada no G1. O trecho destacado é o tópico frasal. Então, esse trechinho de azul aqui é o nosso tópico frasal. É a ideia, a introdução daquilo que ela vai falar a respeito dos transtornos da mente. No qual a autora apresenta para o leitor o assunto que discutirá no parágrafo, relativo ao tema do texto. Para relembrar o tema e a introdução do texto, volte na semana 1 deste PET. A parte sublinhada é o aprofundamento em que há construção da problematização e uso de estratégias argumentativas. Por fim, o período negritado é a frase conclusiva que finaliza o parágrafo e reforça o que foi dito. Agora que já entendemos a estrutura, vamos praticar um pouco. Então, na verdade, gente, essa estruturação nem tem nada a ver com a questão do bullying, não. Aqui do bullying, o PET trouxe realmente só para mostrar para vocês quais os aspectos que vocês poderiam trabalhar. E aqui, na verdade, já é um outro ponto, já é uma outra redação que foi considerada como nota 1000 na temática sobre saúde mental do Enem deste ano, tá? No caso que foi realizado no início desse ano de 2021, que corresponderia ao final do ano passado. Muito bem. Vejamos, então, como a gente vai estruturar. Reparem que, por exemplo, ela usa o sociólogo aqui, né? Usa a teoria das instituições zumbis. Aqui eu tenho a estratégia argumentativa, a minha referenciação, a minha citação que enriquece meu texto. É o que a gente vai ver na semana que vem, ok? Muito bem. E aí, atividade 1, 2 e 3, continuando mais ou menos o que nós fizemos na semana passada. Só que na semana passada fizemos a introdução. Dessa vez, vocês terão que elaborar um parágrafo de desenvolvimento a partir do tema seguinte: a importância do ensino de ecologia na escola. Sugestão para vocês: os esclarecimentos científicos fornecidos pela cultura escolar são fundamentais para combater o negacionismo em relação ao aquecimento global e suas implicações. Implicações, tá, gente? Não são implicação, não. Uma vez que vários líderes mundiais sabotam as ações de preservação ambiental, permitindo práticas ilegais prejudiciais ao meio ambiente. Assim, é imprescindível que, para a manutenção de uma política de preservação ambiental, essa problemática seja revertida. Ponto. Acabou. Finalmente. Tranquilo. Na 2, elabore um parágrafo de desenvolvimento a partir do seguinte tema: desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade. Sugestão: primeiramente, é necessário pensar na criação de mecanismos que limitem o uso da inteligência artificial, pois ela contribui para influenciar o comportamento das pessoas, já que coleta dados do usuário enquanto ele navega na internet. Sabe quando você faz uma pesquisa simples no Google? Deixa eu ver o preço de um jogo de sofá. E aí depois você entra no Instagram, aparece um montão de jogo de sofá para você de publicidade. Entra no Facebook, mais um montão de jogo de sofá na publicidade. Por quê?
eles coletam os dados e acabam influenciando a gente naquilo. Às vezes eu vi só o preço, não vou comprar agora não. Mas eu vou vendo aquele monte de sofá aparecendo na minha frente, eu acabo consumindo, né, comprando, sem às vezes ter necessidade. Esses dados coletados, então, induzem ao consumo de produtos sem necessidade, causando danos financeiros e psicológicos aos indivíduos, ok? Bem tranquilo esse primeiro parágrafo de argumento. E na atividade 3, elabore um parágrafo de desenvolvimento a partir do tema seguinte: como combater o racismo na sociedade brasileira no século XXI? Uma sugestão de resposta. Pensando aí, olha, um dos principais exemplos do racismo estrutural no Brasil é a violência de policiais contra jovens negros, fato que precisa ser reduzido e erradicado urgentemente. Estou pensando aí na nossa aula, quem acompanha aí, a nossa aula no projeto Enem Eu Não Erro Mais, nossa aula de redação. Eu e GG falamos essa semana sobre o rap, tá? E a cultura negra. E aí nós trouxemos um convidado, a gente debateu bastante sobre isso, foi bem bacana. Então, pensando mais ou menos no que nós falamos, a gente poderia estruturar esse argumento aí. A polícia, muitas vezes, já parte do pressuposto que o negro é um marginal em potencial e não trata da mesma forma o jovem branco. Mecanismos de conscientização e punição precisam ser criados para impedir os abusos por parte da polícia. Então, olha, um modo de combater o racismo na sociedade brasileira. Fui para esse lado aí, levando para esse pensamento, tá? Com base no que nós discutimos na nossa aula de redação do Enem, Eu Não Erro Mais. Muito bem, galerinha. Tranquilo. Leitura. Não é que seja um modelo de redação, mas com certeza já vai ajudar vocês a ter assim, uma estrutura bem bacana para montar, levando em consideração, obviamente, a temática, os textos motivadores constantes da prova, né, o conhecimento de mundo de vocês, mas já é muito legal ir para a prova com uma ideia básica de estruturação, beleza? Então é isso. Já falo com vocês, como eu sempre digo por aqui, se vocês gostaram da aula, deixem o like de vocês. E também surgiu qualquer dúvida, só deixar um comentário aqui que eu volto para esclarecer, beleza, pessoal? Vejo vocês então na próxima semana. Até lá!